Oi gente, tudo bom com vocês? Mais uma vez, sejam bem-vindos. Nós vamos, para mais uma aula de matemática. Prometi para vocês que estaremos hoje já dando sequência já em um outro conteúdo. Nós fomos até a função exponencial, vocês devem lembrar da última aula que a gente teve, e no dia de ontem a gente comentou um pouquinho sobre isso. E hoje a gente vai entrar num conteúdo. Mais uma vez, nós vamos estar usando um site para poder iniciar a nossa parte de conteúdo. Nós vamos estar começando por esse site. E o nosso conteúdo é justamente esse que vocês estão vendo aqui no rodapé, certo? Logaritmo aqui, ó. E a gente vai entender o que é isso, que é logaritmo. A gente vai ver o conteúdo e a gente vai ver uma ilustração e qual é a relação do logaritmo com a potência. E quais os nomes específicos para cada um deles, tá bom? Antes de mais nada, reforçar aquilo que a gente combinou ontem na aula. Por gentileza, deixem o nome registrado aqui na aula para que vocês possam ter a frequência de vocês já pronta aí, tá bom? Quanto ao conteúdo, a gente primeiro vai dar uma lida no que tem no site. Lembrando que esse site, mais uma vez, nós estamos usando o site dela, né? Da professora de matemática e de física, que seria Rosimar Gouveia, tá bom? E agora a gente vai estar falando de logaritmo. No site dela está escrito que logaritmo é um número B. Aí você deve perguntar, número B? B não é letra? Mas na verdade, na hora que for lá, vocês vão entender que esse B representa todo e qualquer logaritmo. Ou todo e qualquer número que aparecer na função dele, certo? Então, esse B aí está representando isso, ao qual se deve elevar a base. E de modo que a potência AX, primeira coisa que vocês vão memorizar, que a base é A, X é o expoente, certo? Seja igual a B. Então, B vai ser o resultado que vai ter um nome específico. Sendo A e B números reais e positivos diferentes de 1. Nesse primeiro tópico aí, eu quero destacar algumas coisas para vocês. Tá? A expressão logaritmo. Quem é o número... que é o logaritmo de um número B de base e de expoente. Então, a gente vai trazer uma ilustração para vocês já para vocês entenderem isso. Dessa forma, o logaritmo é uma operação na qual queremos descobrir o expoente que uma dada base deve ter para resultar em uma certa potência. Vou repetir. Dessa forma, o logaritmo é uma operação na qual queremos descobrir o expoente de uma dada base que uma dada base deve ter para resultar em uma certa potência. Vamos ver aqui um exemplo que eu vou trazer para vocês. E desde já nós vamos estar vendo a nomenclatura de cada um deles. O que é que eu tenho aqui? Eu estou expondo para vocês tanto de um lado a potência, como de outro, do outro lado esquerdo nosso aí nós temos a questão do logaritmo. E a gente vai ver a definição de cada um deles. Então vamos lá. Vocês estão vendo que do lado direito, de início, não lembro do lado esquerdo não. Vou até destacar o trecho que eu estou mostrando para vocês entenderem passo a passo. Aqui, ó. Certo? Tá aí. O que eu tenho aí? Eu tenho A elevado a X é igual a B. Em outras palavras, é uma potência. Esse A pode ser um número, B, a quantidade de vezes que nós vamos repetir esse número, que é o expoente, que a gente já falou muito sobre isso até agora, durante esses primeiros trimestres que nós estudamos, para ser igual a B. Vamos citar um exemplo. Eu vou colocar aqui embaixo um exemplo para vocês entenderem qual é a relação dessa primeira parte aí com o que a gente está estudando. Se eu colocasse 2, pegasse esse 2 e elevasse a 3, eu teria que resultado? Eu teria o resultado 8.
Parece complicado, né? Mas não é. Por que 8, professor? 2 vezes 3 não dá 6, mas nós já falamos muito sobre isso, que esse número que está aqui em cima indica quantas vezes eu vou repetir o de baixo na multiplicação. Então seria 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Relacionando isso, nós temos aqui que o meu A seria o 2, certo? Que o meu B seria o 8 e que o meu C, eu vou até mudar a cor dele aqui para a gente entender melhor, e que o meu C seria o meu X seria justamente o meu expoente. Então, quem é A? A é base, certo? A é a base. Quem é X? X é o expoente. E quem é B? O meu B seria o resultado daquela potência. Isso vocês já estão cauterizados, já estão na mente firme de vocês o tempo todo. O meu A é a minha base. Então, quem é A? Qualquer número que aparecer na minha base é A, certo? E o meu X lá em cima? Qualquer número que aparecer no expoente da minha potência é o X. E quem é o meu B? O B é o resultado dessa potência. Então, o que é que a gente pode traduzir aqui? Se aqui embaixo eu fizesse assim, ó, colocasse um 4, quem seria meu 8? Meu 8 seria 64. Porque 4 vezes 4 dá 64. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 dá 64. Então, quem é o A dessa potência embaixo? O meu A é o 4. Quem é o meu expoente? Quem é o meu X? É o 3. Quem é o meu B? Quem é a minha resposta? 64. Agora, transformando isso, traduzindo isso para o logaritmo, a gente vai colocar em um outro formato, certo? Para quê? Para a gente poder descobrir quem seria o log ou logaritmo que nós estamos estudando. Então, lá no logaritmo, eu escrevo a expressão log. Nessa expressão log, eu vou colocar o A, certo? Quem é o meu A? Nós já aprendemos que o A é a nossa base. Então, nessa continha aí, o meu A é 2. Beleza. Log de A, ou seja, log de 2, vai ser igual a quem? Ao logaritmando B. Quem é o meu B? Quem seria o meu B nesse caso aí? Nesse caso, meu B é 8. Isso é igual a X. Quem é X? Agora a gente começa a entender o que é logaritmo. O meu X é 3. Vocês entenderam aí que nós pegamos a potência e mudamos o formato dela. A base veio para a parte de baixo do nome logaritmo. O meu resultado foi para a parte de cima, certo? E a minha resposta foi lá para frente, depois do sinal de igualdade. Agora, o que é que vai ficar claro para a gente aqui agora? Olha, gente, simples, rápido e básico. Todas as vezes que for transformado, eu vou ter essa nova formação com cada coisa indo para um lugar, para o seu determinado lugar. Só que eles passam a ter outros nomes, outras nomenclaturas. Por exemplo, olha para onde ele vem, certo? Ele foi para aí. A minha base, ela fica na parte de baixo. Ela vira um subscrito justamente do meu log, certo? E agora, e o meu resultado, professor, foi para onde? O resultado que a gente geralmente colocava lá na frente, nessa situação aqui, ele muda de posição. O meu resultado aqui, ó, 8, ele vem aqui, ó, como se fosse um expoente desse log. E, por fim, a minha potência vai lá para frente. Agora, o que acontece muitas vezes? Quando eu pergunto quem é B, o que eu quero saber? Eu quero saber, ou desculpa, quem é B não, quem é X? Eu quero saber quem é X
simplesmente usando uma estratégia. 2 elevado a que número que eu consigo 8? É só isso que eu preciso que vocês entendam. Agora, isso aqui precisa ser entendido assim, ó. Quem está aqui embaixo é o número que vai ser repetido. O x é a quantidade de vezes que ele vai ser repetido. Para quê? Para achar 8. Certo? Parece um ninho de rato, uma dor de cabeça, mas não é. Olha só, eu vou colocar até setinhas para facilitar o entendimento de vocês, tá? Ó, a gente vai mudar a cor da seta, fica tranquilos. Assim. Vou colocar a minha seta em uma outra cor. Vamos usar um verde. Deixa eu ver se um verde fica legal. Nem que não fica, né? Mas dá para ter uma noção. Só que eu não coloquei o preenchimento, que eu errei foi nisso. Pronto, verde. Agora, outra coisa que é para a gente fazer. Deixa eu inverter. Espera aí. Aqui. O que está fazendo? Eu estou simplesmente mostrando a sequência para que vocês entendam do que eu estou falando. Ó. 2 elevado a x é igual a 8. Quem é x? Beleza? Vou repetir a expressão para vocês entenderem. Quando eu digo qual é o log de 8 na base 2, quem é o log de 8 na base 2? É como se dissesse 2 elevado a quanto que dá 8? Aí agora vocês vão entender que o valor de x é igual a 3, porque 2 elevado 3 vezes vai ser igual a 8. Esse alinhado aí, ele traduz facilmente para a gente a transformação de potência para logaritmo. Professor, e os nomes? Os nomes, eles continuam. A base que era da potência continua como base no meu log, certo? Agora, e o x que era expoente, professor? Ele recebe que nome agora? Recebe o nome de logaritmo. É justamente de quem a gente está atrás. Então, fica mais bem prático para você entender o seguinte: log de 8 na base 2 é igual a x. Quem é x? 3. Ou seja, a minha base continua sendo base. O meu resultado passa a ser o meu logaritmando, que é a resposta final. Mas o meu x, ou o meu expoente, ele passa a receber o nome de logaritmo. E é justamente quem a gente vai procurando de início para poder responder as nossas questões. Então, o meu x aqui, eu teria como resposta 3. Mas eu vou usar diferente para vocês um modelo que está aqui embaixo para vocês começarem a familiarizar. Quer ver? Aqui, ó. O que é que eu vou usar nesse modelo aqui embaixo? Ó. O meu 4, eu sei que ele é base. Então, na outra ele continua sendo base. O meu 3 era o meu expoente, ele passa a ser o meu logaritmo. E o meu 64 passa a ser o meu logaritmando. Feito isso, acabou a dor de cabeça, a questão está resolvida. Então é como se eu pegasse aqui na frente, fizesse assim, ó, e eu colocasse o meu resultado na 64, ele passa aqui para cima. A minha base não é o 2, ele passa, desculpa, é o 4, ele passa aqui para baixo. Então, quem é o resultado? Continua sendo 3. Por que 3? Porque 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Então, o 4 elevado 3 vezes vai dar 64. Acabou a resposta. Já está fechada a questão, não ficou nenhuma dúvida para vocês. Agora, vamos para os nomes? Primeiro, como eu leio. Eu vou até escrever aqui para vocês entenderem como é que é feita a leitura. Caso necessite um dia, vocês leem, tá? Fica assim, ó. Log de 64 na base 4 é igual ao logaritmo 3. Isso aí eu estou lendo o que está aqui em cima. E esse x aqui a gente já sabe que vai ser o 3. Certo?
Então, é dessa forma. Baseado nisso, eu vou deixar aqui agora 3 opções de questão para você responder e me mandar de volta. Eu vou colocar exemplo, tá pequenininho, né? Assim, certo? Deixa eu colocar lá em cima. E eu vou mandar, vou usar a expressão exemplo, mas na verdade vai acabar sendo quase que como um exercício, tá bom? Mas vamos colocar as alternativas aqui para vocês. Aqui, aqui e aqui. E eu vou colocar log de 3, de 81 na base 3 é igual ao logaritmo pronto. O outro, log de 125 na base 5 é igual ao logaritmo. Você vai colocar a resposta aqui na frente, por gentileza, tá bom? E por fim, log de... Vou colocar um log maiorzinho agora. (243) na base 3 é igual a que logaritmo? Você simplesmente vai pegar isso daqui, transformar no que eu transformei lá em cima e me mandar a resposta, tá? Vixe, parece que eu esqueci. Só clica aí atrás na linha do tempo do vídeo, volta, veja como é que foi feito lá em cima e você faz a resposta. Essas 3 alternativas, elas vão te dar uma ideia de quando é que a gente procura logaritmo. Na verdade, nós pegamos o que é potência, transformamos em logaritmo, demos os novos nomes, colocamos 2 exemplos para vocês e agora nós estamos pedindo para você responder essas 3 aí. Lá em cima eu tenho 2 respostas, você pode fazer na mesma estrutura que foi feita lá em cima. Eu poderia até ter colocado naquele modelo, vou até transformar o último aqui naquele modelo lá, que aí fica para não fugir totalmente do padrão, certo? Então o que eu coloco? Coloco log de base 3 expoente 243 é igual a x. Qual o valor do logaritmo ou seja, qual o valor de x, né? Para ficar mais fácil vocês entenderem. E aí vocês simplesmente colocam a resposta aí na frente para mim, por favor. Pergunta que vocês devem estar na mente aí. Professor, é para enviar agora? Não, a gente vai estar vendo juntos depois, corrigindo junto na aula de amanhã. Tá aí o modelo em cima, quiser pode printar, certo? Ou voltar o vídeo. Tá aqui a parte de baixo e os 3 questionamentos que eu espero um retorno de vocês a respeito disso. Por gentileza, tentem fazer, lutem para entender. O vídeo não está tão curto, mas também não está tão longo, mas dá para correr atrás de ver direitinho, tá? Fico aguardando, porque eu não vou poder cobrar amanhã, mas eu já vou mandar as respostas. E na próxima, assim, eu já vou estar cobrando de vocês um retorno dessa questão aí. Forte abraço, até a nossa próxima aula. Valeu, gente. Tchau, tchau.